Nosso convidado de hoje é uma personalidade combativa da Câmara dos Deputados. O pastor Henrique dos Santos Vieira Lima, deputado pastor Henrique. Ele tem duas religiões. É evangélico, mas é flamenguista. É ator, poeta, professor, foi vereador em Niterói e hoje é deputado federal pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Aos 16 anos, Henrique teve uma grave infecção no nervo óptico e perdeu parte da visão. Mas isso não o impediu de estudar história. Aliás, passou a ver mais longe e mais profundamente. Fez também sociologia e teologia, quase simultaneamente. Um dos seus professores na política foi Marcelo Freixo. Com ele aprendeu muito sobre justiça social e tem como sua inspiração Martin Luther King Jr., Dom Helder Câmara, Frei Tito, Frei Beto e a irmã Dorothy Stang. Henrique Vieira escreveu 3 livros: O Amor como Revolução, O Monge e o Pastor e O Jesus Negro, o grito antirracista da Bíblia. No campo das artes, interpretou um frade dominicano no filme Marighella e participou do álbum Amarelo, de Emicida. Henrique Vieira é filho de um alfaiate, de uma professora da rede pública, cresceu na família de evangélicos batistas e se define como o pastor contra a bancada evangélica e contra o fundamentalismo religioso. E tem mais. Acha que a extrema-direita não é uma força legítima na democracia. Vieira foi reconhecido como pastor progressista de maior influência nas redes sociais do Brasil. Em 2023, foi um dos 5 melhores deputados federais pelo voto popular no Prêmio Congresso em Foco. Vieira é apaixonadíssimo pela vida e pela sua filha Maria, ainda criança, e como ele mesmo diz, é o sorriso dela que o faz lembrar todos os dias quem é Deus. Pastor, é um prazer enorme, meu querido Henrique, que é pastor e deputado. Não, para mim você vai continuar sendo o Henrique, que eu conheci há muito tempo. Sim. Fé e política, isso dá liga, é? Chico, primeiro, um prazer enorme estar aqui com você. Te acompanho há muito tempo, já te admirava em termos profissionais e quando tive a chance de conhecer pessoalmente, a admiração só confirmou e cresceu. Eu aprendi com o Frei Beto, que é uma inspiração para a minha vida, que fé e política necessariamente se relacionam. Então a questão é o tipo de relação que vai definir a qualidade e o fruto disso. A gente vê no Brasil hoje uma relação que é perigosa, porque traduz-se como projeto de poder, de domínio, algo que não celebra a diversidade, um moralismo frio, caduco, antipático diante da vida e da dignidade humana. Então, quando a relação entre fé e política se dá pela mediação do poder, do domínio, da imposição, isso é violento. O fruto disso é triste. Agora, quando a fé é uma espécie de referencial ético, e o seu transbordamento é o amor ao próximo, é a justiça social, é o respeito profundo à pluralidade, daí é uma relação cujo resultado é vida, é dignidade, é paz, é senso democrático. Então depende. Tem relação entre fé e política cujo resultado é a violência, e tem relação entre fé e política cujo resultado é uma declaração de amor à humanidade, um profundo senso de solidariedade humana. Eu prefiro trilhar esse caminho assim, com humildade, a partir de tudo que eu aprendo ao longo da minha vida. O Frei Beto, falando dos evangélicos em geral, ele costuma dizer também, já que você citou, grande amigo nosso, sim, que ele é seguidor, como você, de um líder político. Com certeza. Porque Jesus era político o tempo todo, né? Sim. Como é que você entende isso? Como é que ele era político? Na verdade, essa relação que hoje nós temos, Estado laico,
essa dimensão da religião como alguma coisa mais privada sequer existia na época. Então, na época que Jesus viveu, seria anacrônico, fora do tempo, projetar para aquela época uma divisão que existe hoje. Então, o Jesus de Nazaré, necessariamente, até pelo contexto cultural e histórico que viveu, era um agente político e a sua religiosidade tinha transbordamento político o tempo inteiro. E o Frei Beto diz que Jesus não morreu quentinho numa cama de longevidade, nem por um acidente. Ele foi preso... Acidente de camelo. Exato, ele fala isso. Não foi um acidente de camelo, o testemunho bíblico é de um prisioneiro político, condenado pelo Estado, entregue por líderes religiosos, infelizmente, com parte do povo tomada, inflamada pelo ódio, comemorando a sua morte, zombando do seu sofrimento. A crucificação era um instrumento de punição do Império Romano contra aqueles que eram rebeldes, desobedientes e subversivos. E essa foi a morte de Jesus, preso, torturado, executado pelo Estado, porque a sua mensagem era um contraponto político ao projeto do Império Romano. Ele tinha uma mensagem que era o reino de Deus. E esse reino de Deus era o contraponto ao reino de Roma. E ali tinha partilha, ali os últimos eram os primeiros, os pequeninos eram os maiores, a misericórdia triunfava sobre o juízo, as pessoas à margem eram colocadas no centro. Então, esse reino de Deus, que se desenvolvia especialmente a partir das periferias da época, em algum lugar incomodou aquela estrutura política religiosa. Eu sou discípulo desse Cristo, que tem as marcas de Nazaré, que foi ferido pelo Império Romano, que foi rejeitado por líderes religiosos. Procuro pautar a minha vida olhando para esse Jesus. Pois é, mas sempre foi assim na sua cabeça? Como é que começa na sua vida? Onde você nasceu, com seus pais? Como é que começa essa questão religiosa, de fé? Você já nasceu evangélico, batista? Eu só nasci no hospital, depois foi tudo na igreja. Eu sou nascido e crescido na periferia de Niterói, um bairro chamado Fonseca, no pé de uma favela, Vila Ipiranga. Ali perto de São Gonçalo? Perto de São Gonçalo. É uma região super violenta. Minha infância passa por brincadeira, diversão, amor de mãe, amor de vó, mas sim atravessamentos profundos de violência. Eu vi e testemunhei muita coisa pelo lugar da onde eu venho. Mas desde os meus bisavós, família evangélica de tradição batista. Eu cresci na primeira igreja batista de Niterói, uma igreja centenária. E aprendi, sobretudo, com duas mulheres, vovó Ruth e a minha mãe, Gláucia, sobre o amor de Deus revelado em Jesus. E daí diz minha mãe que quando eu tinha 5 anos, eu reunia os familiares na sala e começava a discursar. Eu sempre tive essa relação de amor pelas palavras. E minha mãe diz que meus familiares diziam, vai ser pastor ou político? As duas coisas. Pois é, então eu aprendi desde cedo o amor pelo evangelho. Mas na minha adolescência, isso é uma contradição, vivi muita coisa bonita na igreja, amizades que eu carrego para a vida inteira, a própria noção de música, de falar em público, muita coisa eu tributo à minha vivência na Igreja Batista. Só que, Chico, em algum momento, como era de uma matriz mais conservadora, começa uma crise de fé, sabia? Porque, por um lado, eu estava estudando teologia da libertação, conhecendo as comunidades eclesiais de base. Né? Porque a minha visão já estava se ampliando. Eu conheci, por um lado, a tradição de Martin Luther King. E também conheci a teologia da libertação, o compromisso radical com os pobres, o Cristo do povo. E a minha igreja numa matriz mais conservadora. Então tem uma crise muito importante na minha adolescência. Eu fui ressignificando a minha experiência do evangelho. E
de alguma forma, eu agradeço por ter crescido naquela igreja, respeito, mas a minha espiritualidade, em determinado momento, junto com amigos e amigas, já não conseguia respirar ali dentro. Quer dizer, era uma fé mística, mas não tanto encarnada na realidade social, política, real da rua. Perfeito. Eu lembro que isso me angustiava. Os dramas da cidade, as pessoas em situação de rua. E na igreja as pessoas só oravam, né? E na igreja é uma projeção mais salvação da alma, pensando numa vida eterna. E os dramas do mundo assim diante de nós. Além desse distanciamento, você caracterizou bem uma espécie de espiritualidade distante dos dramas concretos da vida, né? Desencarnada, deshistoricizada. E quando eu olhava para o Cristo, eu via o contrário. É o pão nosso de cada dia, a partilha, a denúncia ao acúmulo de riquezas. Mas como é que você foi descobrir isso? Você tinha ficado quase ateu, você começou a desacreditar das coisas. Como é que você foi descobrir essa dimensão? Aí tem várias questões. A escola que eu estudei no meu ensino médio me ajudou muito. Uma escola de perspectiva progressista que me ajudou a refletir sobre cidadania, democracia, direitos humanos. O meu professor de história foi o Marcelo Freixo. Então, a escola me ajudou a ter uma visão de mundo mais ampla e mais politizada. E eu lembro... Escola pública? Eu sou filho e fruto da escola pública até a 7ª série na época do ensino fundamental. Depois, por conta de bolsa, eu só consegui estudar em escola particular por conta de bolsa. Daí, a 8ª série e o ensino médio, eu fiz numa escola particular por ter bolsa. E eu era líder de adolescentes na primeira igreja batista de Niterói. Já com essas reflexões, junto com os meus amigos e as minhas amigas, e conheci o chamado Curso do Rio. Eu nem sei como, mas eu lembro de chegar a essa propaganda. Curso do Rio, numa igreja católica lá na Tijuca. Eu me inscrevi porque as temáticas eram sociais, reforma agrária, justiça social, combate à fome, a partir do Evangelho. Quando eu chego lá, teologia da libertação. Eu conheço, então, nessa experiência, ainda adolescente, o cancioneiro católico. Eu volto para a primeira igreja querendo que a banda de louvor de adolescente cantasse músicas que falassem sobre reforma agrária, luta do povo negro. Então, por meio do Curso do Rio, eu conheço a história da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base, e é como se eu me encontrasse. Ali é como se eu tivesse encontrado um ninho espiritual. Essa é a fé que eu quero. Que está no chão da vida, que está olhando para o eterno, mas está olhando para o agora, está se rebelando contra tudo aquilo que maltrata a humanidade. E tem um outro elemento na minha formação. Por um lado, tem isso, que nós já caracterizamos aqui, uma espiritualidade desencarnada. Isso já me angustiava. Mas tinha outros elementos também, assim, que começaram a me angustiar mais. Por exemplo, as minhas amigas, dizendo assim, Henrique, a nossa igreja é profundamente machista. Esses textos bíblicos a gente precisa repensar, contextualizar, atualizar a sua interpretação. E a gente querendo falar sobre diversidade religiosa. O sagrado, o divino só se manifesta na nossa experiência. Então, repara que, para além daquilo que nós caracterizávamos como algo distante dos dramas, da vida concreta, também tinham questões que estavam nos machucando, assim, raciais, de gênero, de não celebrar a diversidade. Então, ali se inicia o fim de um ciclo. E a minha juventude já é na Igreja Batista do Caminho, que é a igreja da qual eu faço parte da equipe pastoral até hoje. Você que deu nome a essa igreja, Batista do Caminho? Nós demos coletivamente. Por que do Caminho? Excelente pergunta. Antes dos discípulos do Cristo serem chamados de cristãos, lá no grego do Novo Testamento, Christianoi, pequenos cristos. Mas antes disso, tem um texto que diz assim, meio misterioso, lá vai o povo do caminho. Então, antes de cristãos, povo do caminho. E por que povo do caminho? Por causa do caráter
itinerante. Onde é que está esse povo que é discípulo de Jesus? Está no templo? Não necessariamente. Está na praça, está na esquina, está na rua, está de casa em casa, dividindo e partilhando o pão. Então, essa ideia de caminho como algo que não está fixo no templo. E o templo, aqui eu não estou falando apenas como algo físico, mas uma espiritualidade que está no chão da vida, que é peregrina, que se permite perguntar, ter dúvidas, que se permite atualizar, que escuta. Caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Então a ideia de caminho é de uma espiritualidade por fazer, por construir, que as coisas não estão dadas, que as perguntas são bem-vindas, que a gente se atualiza no tempo e vai encontrando Deus para além do templo e da doutrina, vê Deus no outro, nos outros, na diversidade, no caminho da vida. Igreja Batista do Caminho. Aí, que legal. E é curioso porque muitas vezes, né, os crentes evangélicos, assim como os católicos, olham para os irmãos com um preconceito. Eu tenho a verdade, ele não tem, porque a mim foi revelado, né, Deus. E aí, em todas as religiões, se acha um centro, né? Agora, você descobriu que você pode caminhar ombro a ombro, irmão, né, de gente que não acredita, que diz assim, não acredito em Deus, ateu. Sim. Né? Ou de pessoas do candomblé, da umbanda, budistas, isso não importa, né? A ética do amor é o que me importa. Eu costumo dizer, eu tenho uma filha de 7 anos, a Maria. É, a Maria. Minha melhor amiga. E até na descrição que você leu... Ela que te faz lembrar quem é Deus. Exato, por uma razão, por várias, mas tem uma que é assim. A minha relação com a minha filha envolve muito o lúdico e a brincadeira. Eu gosto de mergulhar na sacralidade do brincar. Brincar é revolucionário. Ainda mais para quem está em Brasília, naquela dureza da política brasileira, essa pausa com a minha filha me reencanta, e a brincadeira cumpre uma função pedagógica. E ver a minha filha rir, gargalhar, me traz profunda satisfação. Os personagens que eu faço, as vozes que eu imito, as brincadeiras que a gente cria, eu faço a minha filha rir e me sinto o melhor pai do mundo quando eu vejo a minha filha gargalhando com alguma brincadeira que eu faço. Bem, daí eu vejo a minha filha brincando com a mãe dela, ou com um tio, uma tia, um amigo meu que vai lá em casa, ganha confiança dela, brinca com ela e a Maria ri também. Ou seja, o riso da minha filha é para mim, mas o riso da minha filha não é meu, não me pertence, é livre. Por isso que o riso de Maria, dentre outras razões, também me lembra Deus. Qual é a relação que eu faço? O Evangelho, fica até arrepiado, o Evangelho, Jesus, é para mim o riso de Deus. Eu encontrei o riso de Deus no Cristo de Nazaré, crucificado e ressurreto. Agora, esse riso é para mim, é a minha tradição, a minha experiência. Agora, eu controlo, eu defino o riso de Deus? Não. Assim como o riso de Maria, minha filha, é livre, a gargalhada divina não é monopólio da minha experiência. Por mais legítima que seja, por mais bela que seja, por mais que me emocione profundamente, é a minha experiência. Que bom que Deus não me pertence. Que bom que a minha experiência não monopoliza o sentido do sagrado. Que bom que o riso de Deus não pode ser domesticado pelo templo e pela doutrina. Que bom que em outras religiões, tradições, línguas, estilos, Deus vai gargalhando por aí sem o meu domínio. Até porque se eu dominasse, seria o meu ídolo e não o meu Deus. Ó, que legal. Você me fez lembrar um amigo padre, um jesuíta, que já faleceu há pouco tempo, que era um mestre de bondade para mim e para alguns amigos, né? Padre em espanhol, Inácio Pérez. Tá.
O Inácio Pérez ficava danado da vida, falava assim, todo lugar que você vai, Jesus, você olha os quadros, Jesus está sofrendo, Jesus está sempre de cara fechada, ou está sofrendo, é a expressão da dor, né? Maria está sempre séria com ele no colo. Maria devia dar risada com aquele menino, e Jesus devia contar piada para os seus amigos, dar gargalhada. Provavelmente. Mas parece que não, criaram uma figura que é uma pessoa sempre sisuda, triste. Tá certo? Na paixão de Cristo e no sofrimento dos homens, na barca da vida, sim, né? A tristeza é muito grande, porque é muita coisa que contraria a mensagem dele. Ele falou, mas Jesus devia dar gargalhadas incríveis. Aí, um dia ele chegou e falou assim, resolvi o problema. Por quê? Eu nunca vi um quadro de Jesus sorridente. Pintei um. Aí ele mostrou, tem até uma foto do quadro, Jesus dando uma gargalhada. Ótimo, que você fala, ótimo, né? ótimo. A mesma cara que você vê reportada em vários quadros, está ele dando risada. Por que não dar risada? Exato, exato. Agora, eu sei que é difícil rir, é muito difícil rir quando tanto sofrimento nos cerca neste país, sobretudo. E nos países pobres. Como é que você vai rir em Gaza? Exato. Como é que você vai rir na Ucrânia? Né? Sim. Como é que você vai rir, enfim, nos lugares, no Haiti, nos lugares tristes do mundo? Eu vejo essa dimensão no Evangelho, assim. Tem uma expressão que se repete várias vezes. Jesus se movia de íntima compaixão. Repete nos Evangelhos sinóticos. Diante do sofrimento humano, jamais há indiferença. Então, Jesus se movia por dentro. Bonito isso. Uma empatia profunda. E conforme você disse, a caminhada da cruz é profundamente dolorosa e eu nem gosto de romantizá-la ou heroicizá-la. É dor mesmo. E até fico muito assustado quando muitos cristãos se comovem diante da cruz de Cristo, daquele corpo maltratado, maltrapilho, mas não se comovem diante de Gaza, não se comovem diante da violência contra os pobres e os negros no nosso país. Então, é aquela comoção diante da cruz de Cristo, sem a compreensão de que essa cruz se atualiza na história. Mas, ao mesmo tempo que o Evangelho tem essa dimensão da dor, fruto do amor, que não permite a indiferença, mas se você pega ali a caminhada de Jesus, tem muita amizade, tem muito banquete, tem festa vinho, de casamento. Tem vinho. Então tem uma beleza na vida e da vida, tem um congraçamento, uma alegria, uma partilha, um festejo. Eu vejo Jesus assim também, com a lágrima da compaixão e o riso que insiste na beleza da vida. Essa identificação sua, né, com o seguidor de Jesus Cristo, com o Evangelho, com tudo isso, com essa ética, isso é que te levou, em última instância, para a política? Primeiro que seguidor de Jesus é, para mim, definição da minha vida, do que eu quero e procuro ser. Evangélico já é um recorte mais histórico, ou seja, eu cresci numa igreja batista, denominação batista que nasce na Inglaterra, salvo engano, no século XVII, depois vai para os Estados Unidos e chega ao Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque evangélico é uma identificação religiosa, mas eu estava falando de evangélico no sentido de seguidor. Qualidade do evangelho. Pronto, perfeito. Sem dúvida alguma. A resposta isso que te levou essa radicalmente. Para a política. No meu caso... Você primeiro foi ser vereador em... Primeiro eu me organizei na escola, primeiro dentro da igreja, mesmo aquela igreja mais conservadora, a gente procurava... Você já era pastor? Eu quase simultâneo. Quando eu me elejo vereador em Niterói, 24 anos, bem novinho, era uma campanha de construção simbólica para mobilizar a juventude. Você não tinha trabalhado ainda? A gente ganhou. Eu já dava aula de história. Eu dava aula de história e sociologia desde 2009. 2012, eu sou ordenado ao Ministério Pastoral depois de cursar teologia. Eu fiz no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, que fica na Tijuca, no Rio de Janeiro, ali
na Rua José Higino. Na época, Chico, um seminário muito bom, que me deu variedade de formação teológica, pensamento crítico. Depois teve uma guinada fundamentalista e vários professores e professoras sofreram demissão, infelizmente. Então, em 2012, eu estou terminando o seminário, me formando em teologia, sendo ordenado ao ministério pastoral e me elegendo vereador. Tudo ao mesmo tempo. Mas a sua pergunta, a resposta é essa mesma. A vontade de me organizar politicamente para transformar a realidade, amenizar sofrimento, quebrar privilégio, produzir justiça, estar junto ao povo, esse impulso vem da fé. Eu olhei para o Cristo, por meio do Cristo eu olhei para o povo, olhando para o povo eu disse, eu quero fazer alguma coisa, eu quero me organizar coletivamente para incidir na cidade, na vida, estar junto das pessoas. Sim, a fé foi o meu impulso militante. Tem um documento da época da ditadura, de 77, se não me engano, da Igreja Católica, da CNBB, que falava sobre fé e política e dizia: a política é o espaço privilegiado para o exercício da caridade, do amor, da fé. Testemunho, exato. A política é um espaço privilegiado. Agora, como é conviver nessa política brasileira, onde você tem a bancada evangélica, da qual você fala, dessa eu sou inimiga? Por quê? Dessa eu sou inimigo. A bancada evangélica lá na Câmara dos Deputados me soa como algo, primeiro, que desrespeita o senso democrático. Porque nós precisamos celebrar a diversidade. Eu não estou em Brasília para fazer lobby religioso. Eu não quero que a tribuna do parlamento seja a extensão do púlpito da minha igreja. É porque tem a bancada do boi, bancada da bala, agora tem a bancada das bets. Tem também. Tudo B, né? Lobby forte. E vem a bancada da Bíblia. Sim. Com projeto, lembra do início da nossa conversa? Ali é a fé traduzida em projeto de domínio, de poder, que não consegue reconhecer a diversidade do povo brasileiro, que não consegue perceber a diversidade das formas de amar e construir família. Uma agenda que não tem nada a ver com o povo que está na escala 6x1 de trabalho, que está buscando emprego e renda, que está pagando aluguel, que está pegando o trânsito pesado para trabalhar e voltar para casa. Os dramas do nosso povo passam longe dessa moralidade vazia dessa bancada evangélica. Então, eu não me identifico, nunca quis fazer parte, não é a maneira como eu penso a minha militância para ser candidato, exercer o meu direito de me candidatar. Eu me licenciei do púlpito da minha própria igreja, é importante dizer isso. Eu hoje sou da equipe pastoral da Igreja Batista do Caminho. Eu não sou mais o pastor da igreja. Mas ainda há deputados que continuam pastores. Não só continuam, como fazem do púlpito palanque eleitoral, coisa que eu me recuso a fazer. E não é por moralismo, é por respeito à liberdade de consciência, expressão e voto dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu me recuso a visitar a minha própria igreja em período eleitoral. Repara, não é que eu não faço campanha, é mais do que isso. Eu prefiro não visitar, num sentido de respeito. Não estou defendendo, como diz muito bem o Frei Beto, que a igreja seja despolitizada, neutra, diante das injustiças. A igreja, a partir do Cristo, tem lado, deveria ter, do povo, dos pobres, da justiça social, da partilha do pão, da misericórdia, do cuidado com a mãe terra. Isso, sim, uma espiritualidade consequente, a partir das bem-aventuranças, do sermão da montanha, do amor ao próximo, da busca da paz. Agora, partidarizar a igreja, transformar a igreja no braço de um partido ou do Estado, de jeito nenhum. A bancada evangélica faz isso. Eu acho que trata o povo evangélico, inclusive, com desrespeito, como se fosse uma massa de manobra. Então é muito difícil, sou muito atacado por eles. Isso que eu queria saber, muito como é que é a sua relação com eles? É porque a bancada evangélica, vamos lá,
tem variações também. É importante que as pessoas entendam que há complexidade. Então, tem parlamentares da bancada evangélica com os quais, mesmo divergindo muito, tem senso republicano, tem debate de ideias, tem uma civilidade no trato. Tem sim. Isso é democrático. Mas tem outros que são radicalizados, tomados pelo fanatismo. Daí é o elemento da violência política que está cada vez mais presente em Brasília, que é a ameaça, que são as palavras de ódio fora e dentro ali dos microfones. Então, eles não entendem como é que um pastor pode estar na Câmara sem fazer parte da bancada evangélica e com uma agenda progressista. E, na verdade, eu consegui as assinaturas e criei algo inédito na história do parlamento brasileiro, a Frente Parlamentar em Defesa do Estado Laico e da Liberdade Religiosa. Eu sou o criador desta frente e o presidente desta frente. Foi o testemunho que eu quis dar. Ao invés de lobby religioso para benefício de uma igreja, senso democrático, respeito à diversidade e até a compreensão de que não são os cristãos, não somos nós que sofremos com intolerância religiosa em nosso país, por conta desse racismo histórico, estrutural. Eu bem sei que são as religiões de matriz africana que sofrem hostilidade. Como é que é a sua relação com Umbanda, Candomblé, etc? Profundo respeito. Diria que é mais do que tolerância. Eu tive que sair da intolerância porque fui formado para olhar com preconceito. Então, quando eu andava, sei lá, nas ruas de Niterói, se eu visse uma oferenda, eu sentia medo, sabia? Me batia medo. Por que esse medo? Era minha formação preconceituosa influenciando o meu olhar. Eu não conhecia ninguém, não conhecia a tradição, a experiência, mas o medo estava lá, construído no meu imaginário. Então eu tive que romper com esse lugar, tive que redescobrir o Cristo negro, o evangelho que está para além do cristianismo. Então eu transitei primeiro da intolerância para tolerância. Mas tolerância é tão pouco, é tão insuficiente, ninguém quer ser tolerado. Não é um elogio, oi, eu te tolero. Porque a ideia da tolerância ainda carrega uma ideia de preconceito. Sim, de superioridade. E de superioridade. Olha, eu te dou o favor de você existir, eu te tolero. Eu, graças ao Cristo negro, à espiritualidade, ao letramento racial, à convivência, hoje estou na dinâmica da admiração, da escuta atenta e ativa, do aprendizado, do respeito e da comunhão. Olha, lendo os evangelhos e meditando sobre essa figura, Jesus histórico, Jesus de Nazaré, às vezes eu penso assim, não me surpreenderia nem um pouquinho se ele tivesse vindo, não há 2000 anos, tivesse vindo agora, né, que ele fosse frequentar nem um templo evangélico ou católico, que ele fosse para um terreiro de Umbanda. Acharia perfeitamente normal. Porque ali estão as pessoas mais agredidas, mais ofendidas, e que tem os seus santos, né? Seus orixás, são todos ligados à natureza. Sim, verdade. Né? À natureza. E atacados, violentamente atacados. E eles só pensam nisso o tempo todo, né? Na natureza, os rios, o orixá do rio, o orixá da tempestade, o orixá da justiça. Muito conhecimento, muita sabedoria. Eu lamento profundamente. E massacrada por uma cultura dominante. Que é cristã. Eu falo isso abertamente, que antes de um terreiro ser invadido, uma mãe de santo ser hostilizada, objetos sagrados sendo destruídos, tem um púlpito, tem uma pregação, tem uma forma de pregar a Bíblia profundamente atravessada por racismo, por intolerância. Um dia desse, eu até entrei na PGR, salvo engano, com a minha assessoria jurídica, porque o pastor Marco Feliciano, numa cidade lá
de Minas Gerais, das suas Minas Gerais, eu esqueci qual a cidade, não sei se governador Valadares, se conselheiro Lafayette, mas olha só, num evento público da prefeitura, tem que ver qual foi a cidade, financiamento público, ele fala assim, coisas terríveis, que a cidade vai ser abençoada no sentido de repreender as entidades das religiões de matriz africana. Então, olha que triste, né? Financiamento público para um evento público com um pastor deputado propagandeando palavras de ódio. De ódio. Então, lá na ponta, quando a violência acontece, ela começa antes, com uma pregação tão distante desse Cristo. Eu concordo com você. Eu tenho profunda convicção que Jesus Cristo está para além do cristianismo. O cristianismo não tem monopólio sobre Jesus. Então, esse Cristo está para além do nosso tempo. E, sobretudo, está no rosto de quem mais sofre. Com certeza. Agora, como discutir essa questão, levar essa visão que você tem de cristianismo, né, para um público que cada vez é maior no Brasil, chamado evangélico. Sim. E boa parte dele de mega estruturas empresariais, como são as igrejas neopentecostais, as igrejas fundamentalistas, né? Como é que chega nisso? Porque esse povo, meu amigo, elege e derruba gente do mundo político. Olha, tem lógicas para além da lógica. Vamos lá. Primeiro, concordo com você, Chico, tem as igrejas que são mega empreendimentos. Eu, inclusive, oficiei o Banco Central porque eu pedi informações sobre o Banco Clava Forte, o banco digital criado pelo pastor André Valadão. Então, é o chefe do Nicolas. É um dos líderes da igreja. Nicolas Ferreira. É um dos líderes da Igreja Batista da Lagoinha. A qual pertence a Damares, senadora Damares. Salvo engano, é dali também. E o Nicolas também. Exato. E aí eu olhei para aquilo e falei, olha, estranho, hein? São questionamentos que eu fiz ao Banco Central. Esse banco tem autorização para o seu funcionamento? Será que não existe um uso indevido da estrutura de uma igreja que tem imunidade tributária para, ao invés de ter um serviço religioso, ter um banco que visa o lucro? É a mercantilização radical da fé, é transformar a igreja em lugar de negócio, definitivamente a criação de um banco digital vinculado a uma igreja. Eu acho isso assim, do ponto de vista do evangelho, algo terrível, mas do ponto de vista da cidadania, algo a ser visto com preocupação. Porque você Mas pode... o que deu a sua... Oi? Essa denúncia sua? Não, eu fiz um ofício pedindo informações. Está no prazo ainda dos requerimentos de informação para que o Banco Central possa nos informar. Eu quis chamar a atenção do Banco Central brasileiro e pretendo me reunir com o Ministério da Fazenda para olhar com atenção para esse tipo de coisa. Mas a questão é... Tem mega empreendimentos que visam lucro. Mas é importante também, Chico, entender que o campo evangélico não é só isso. A maior parte hoje do segmento evangélico, que é plural, não é um bloco fechado, monolítico, com um líder e todo mundo pensando do mesmo jeito. Uma igreja católica, né? Não é. A maior parte do campo evangélico hoje está nas chamadas igrejas não denominacionais. Então, por exemplo, não é Assembleia, não é Universal, mas também não é batista, nem presbiteriana. São essas igrejas que se multiplicam no dia a dia. As pessoas se unem em torno de um carisma, da Bíblia, da pregação, de uma liderança, daí alugam um espaço e tem uma nova igreja evangélica. Que igreja é essa? É Universal? Não. É Assembleia? Não. É do protestantismo histórico? Não. Mas qual é a autodeclaração ali? Nós somos evangélicos. Então é importante entender que o campo evangélico é complexo. Ele não é só formado por grandes igrejas e a base evangélica é, sobretudo, feminina e popular e negra. Então é uma parcela do povo brasileiro. Por que isso? Do povo brasileiro. Por exemplo, hoje é muito mais comum você encontrar negros em tempos, inclusive nesses tempos
que eu costumo dizer que são o centro da fé, não é nem Deus, é o demônio, que o capeta tem que... Fala-se mais nele do que em Jesus. Tem que exorcizar fulano, você está com encosto, você não sei o quê. Exato. Por que você encontra uma população negra tão grande nessas igrejas e, às vezes, nas igrejas, nos terreiros de matriz africana, você vai ver que tem branco, mas os pretos estão sumindo. Sobretudo porque a igreja evangélica é popular. E sendo popular, necessariamente, pela história do nosso país, tende a ser mais negra, concorda comigo? A maior parte da base popular é negra. Daí tem todo o histórico racista do nosso país. Então, eu explico por esse lugar. Por que tem tantas pessoas negras nas igrejas evangélicas? Porque as igrejas evangélicas, em sua maioria, crescem na base da pirâmide social brasileira. Então, isso se relaciona e se explica dessa forma. E por que cresce tanto na base? Seria uma outra reflexão. Porque, eu vou pegar o meu próprio exemplo. É um lugar de muita convivência, Chico. Eu tinha coral de adolescente, aprendi a cantar. É porque eu não fiz, mas tinha aula de piano, tinha aula de violão, poderia ter aprendido um instrumento. Falar em público, a facilidade que eu tenho hoje, eu desenvolvi onde? Na igreja. Quando eu quase perdi a minha visão, quando eu tinha 16 anos de idade, meu coração ficou assim, amassado. Foi um acidente? Não, foi uma neurite óptica, uma inflamação no nervo, causa indefinida, provavelmente viral, mas que machucou muito o meu nervo e eu perdi repentinamente grande parte da minha visão no ano do meu vestibular. Foi um ano, assim, para o meu adolescente, para o meu Henrique, triste. A igreja não foi um templo para mim, foi muito mais do que isso. Foi comunhão, a visita dos pastores, a assistência à minha família, os meus amigos. Então, repara que, pelo formato das igrejas evangélicas, por ter uma coisa de estar sempre aberta, por ter esse vínculo associativo comunitário tão presente, cresce muito. E vai continuar crescendo nessa base, porque acaba sendo um espaço de acolhimento, de convivência, de empoderamento pessoal. Pois é, mas como é que a mensagem política, né, e dominante, inclusive, é política até de extrema-direita, individualista, egoísta, como é que essa mensagem, né, se espalha dentro dessas igrejas? É o pastor? O que é? Por que não... que ela é impenetrável para a mensagem da solidariedade, da fraternidade, que é difícil penetrar aí. Quer dizer, a fraternidade existe quando é de irmão para irmão, dos crentes. Agora, quando é para o cara que está na rua, aí às vezes não tem tanta fraternidade. 2 pontos. Primeiro, que não é possível generalizar. Assim, eu reconheço, é parte do meu trabalho, da minha militância, denunciar que há uma espécie de bolsonarização relevante na igreja evangélica brasileira e o quanto isso não tem nada a ver com Jesus. Então eu não romantizo, não sou ingênuo, sei da gravidade do que está acontecendo, mas também não posso generalizar. Tem muitas experiências, incontáveis experiências evangélicas e populares que tem transbordamento de solidariedade, senso de justiça, projetos sociais relevantes, ajuda ao povo. Então eu tento fugir de um recorte único ou de uma generalização, mas consigo reconhecer, sim, que há um conservadorismo majoritário, só que mais do que conservadorismo, houve uma radicalização à direita. Daí é outra camada, sei lá, fundamentalismo, extremismo, alguma coisa que namora com a indiferença, com a violência, com a mitificação de líderes, no caso de um líder, Bolsonaro. Daí é tão complexo, né, Chico? Mas, primeiro, que essa moral individualista, ela é pró-maré. Ela é, como é que eu posso dizer, mais aderente no mundo capitalista. Me faço entender? Então, essa teologia individualista, meritocrática, ela tem mais repercussão porque são as ideias dominantes mesmo, para além do recorte religioso.
Me faço entender? A religião, do ponto de vista histórico e sociológico, ela é um produto histórico. Se é um produto histórico, as ideias religiosas dominantes tendem a refletir as ideias da classe dominante. Tendem a refletir esse senso em geral, não são as ideias que refletem a vida dessas pessoas, na maioria delas. Exatamente. Paulo Freire. Como entrar? Paulo Freire dizia, quando a educação não é emancipadora, crítica cidadã, o sonho do oprimido é tornar-se opressor, não é acabar com a opressão. Então, acho que além quando ele de ganha algum poder, ele oprime. Exatamente. Então, não é acabar com a injustiça, é ser o novo privilegiado. Mas isso não é uma questão específica do campo evangélico, é o que eu estou querendo dizer. É uma questão da sociedade, da luta. Quem tem o poder econômico também tem o poder imaterial para divulgar as suas ideias e fazer com que o pensamento dominante ajude a manter a sociedade do jeito que lhe beneficia. Eu penso agora, o dessa pensamento forma. libertador, e que é político, né? Você vê algum caminho para penetrar nessas comunidades? Para mim, você vê alguma coisa acontecendo? Assim, hoje por hoje tem um derretimento do bolsonarismo no meio evangélico. Tem os primeiros indicadores demonstrando isso. Que tem vários líderes, inclusive conservadores, dizendo, olha, um freio aqui. Então, não sei se essa palavra é boa, mas tem uma disputa a ser feita no horizonte da história. Não é uma batalha perdida, não é um campo uniforme, monolítico, de direita. Eu não consigo ver dessa forma. E o caminho, para mim, é o trabalho de base. É leitura popular e comunitária da Bíblia. E confrontando com a realidade social e política. Exatamente. É o Cristo e a vida, Cristo e o povo, Cristo e a cidade, Cristo e a família. Foi feito nas comunidades eclesiais de base, a SEBS. Só que a gente precisa atualizar para o século XXI. SEBS, que não era católica só, não. Ecumênica. Ecumênica. Até um dos formuladores da teologia da libertação, além de Leonardo Boff, Frei Beto, Padre Libânio e outros, esse nome parece que aparece a primeira vez com um pastor chamado Rubem Alves. E depois, eu conheci muito, depois deixou de ser pastor, né? Sim, presbiteriano. Desligou-se. Desligou-se formalmente da igreja, mas continuava com a sua fé, com a sua crença. Incrível. O Rubem Alves é parte da minha formação. Pois é, agora, você vê, politicamente, você vê salvação para essas pessoas que estão, vamos dizer assim, embriagadas de um feitiço, de um Cristo mágico, um Cristo que parece que só existe na cabeça, não é encarnado, não é real. Sim, eu vejo um caminho. Mais do que uma salvação, eu vejo um caminho... Eu falo salvação política. Perfeito. É esse aí. É a convivência, é o pé no chão, é pisar no chão onde o povo pisa. Abrir a Bíblia para desconstruir a partir do testemunho do Cristo essa teologia do império, da hierarquia, da meritocracia, da violência, que já escalonou para a violência, inclusive, para a imposição. Você acabou de falar isso, eu entendo muito bem, tem que ser um modelo parecido com o que a gente viu nas comunidades de base, quer dizer, a leitura religiosa, a leitura bíblica, né, dentro de uma realidade concreta, que é de opressão, de injustiça para a maioria da sociedade. Eu acredito que é por aí. Eu acredito. Agora, eu estou te perguntando outra coisa. Tá. É como viabilizar isso enquanto os dominadores do discurso alienante são donos de meios de comunicação, de megatemplos, né? São os Malafaias, os Macedo, que têm dinheiro demais. Como é que faz? Não, eu te agradeço por essa pergunta, porque muitas vezes as pessoas desconsideram exatamente isso. Elas acham que nós somos só incompetentes, assim, nós não conseguimos dialogar. E eu sempre falo o que você está colocando, mas calma aí. As condições de dialogar não são condições equilibradas, né? Você leu aí, acho que a partir de alguma pesquisa, eu sou o pastor progressista com mais influência nas redes, né? A própria ideia de pastor progressista é meio curiosa, mas enfim.
Só que enquanto eu tenho lá uma rede social engajada, o Edir Macedo tem um império das telecomunicações. E muita grana, né? Entendeu? E muita televisão. Então, assim, não tem solução fácil. Nós temos que ter criatividade, usar as redes sociais ao nosso favor e desenvolver as nossas células de base com humildade e perseverança. Eu não vou ter os instrumentos que eles têm. Agora, quanto mais o campo democrático, aí tem uma resposta boa para te dar, quanto mais pessoas interessadas na democracia, nos direitos humanos, na justiça social, e vou ser mais cirúrgico, interessadas em isolar a extrema-direita, derrotar essa política do ódio, bem, então eu vou fazer aqui uma propaganda. Olha, procure as iniciativas, né, evangélicas que têm essa perspectiva e fortaleça. Eu vou falar aqui do MNE, Movimento Negro Evangélico, da Frente Evangélica pelo Estado de Direito, que nasceu em 2016, denunciando o golpe contra a presidenta Dilma. Tem o Coletivo Esperançar, tem o MEP, Movimento Evangélico Progressista, tem os evangélicos que discutem evangelho e diversidade. Então, assim, procurar essas iniciativas para, de alguma forma, fomentá-las, financiá-las e ajudá-las a ter mais repercussão, ótimo. Precisamos. Duas coisas. Você é um deputado federal, aliás, Vossa Excelência. Vossa Excelência é respeitada diante do... por esse público religioso, os crentes, eles têm algum respeito? Depende. Te respeitam como liderança também religiosa? Depende. Assim, eu encontro pessoas, com a graça de Deus, isso me alegra profundamente, que me abraçam com carinho, emoção e gratidão. Mesmo sendo da igreja do Macedo? Mesmo sendo de igrejas da base. Então, assim, mês passado eu me reuni com 37 pastores na Lapa, na Cozinha Solidária da Lapa, do MTST. Pastores que estão na região metropolitana, na Baixada Fluminense, na Zona Oeste. Foi lindo o nosso jantar. Então, assim, eu encontro pessoas da base evangélica ampla e popular que estão reconhecendo o meu trabalho. Eu agradeço a Deus por isso. Mas eu também tenho que ser honesto. Também tem hater. Também tem gente que vai olhar para mim e dizer que... pastor traíra. Exato. E é curioso, porque aí não vem só no campo da divergência. Antes fosse. Mas essas pessoas que se declaram fiéis ao Evangelho vêm para mim com palavras de ódio, desejo de morte, linchamento da minha existência. Eu não consigo... E se dizem cristãos. Eu não consigo entender o que isso tem a ver com Jesus. Mas então a resposta para você é depende. Hoje por hoje eu vou dizer que recebo amor e ódio. E pessoas... você tem parcerias dentro do Congresso Nacional, quer dizer... Há pastores e evangélicos que pensam como você. Por exemplo, eu sei que a deputada Benedita partilha a mesma mesa que você, né? Tem muitos, não? Então, irmão, eu ia citar a Benedita, então vou citar. A Bené é uma pessoa que eu amo, respeito e admiro. É uma matriarca, é uma irmã... cuja guerreira, né? Uma guerreira do nosso povo e que a fé está sempre ali transbordando para a justiça, para os pobres, para os trabalhadores e para o povo. Então, Bené é minha referência e a minha amizade. Foi o que eu te falei, alguns ali me tratam com respeito, mesmo na divergência, eu devo reconhecer isso, mas na maior parte do tempo não. Na maior parte do tempo é hostilidade, é agredir a minha fé, tentar me deslegitimar como um discípulo de Jesus. A gente já viu isso em vários debates que você tem dentro. Muitos, isso é comissões, dia sim, exatamente. Pessoas te agredindo. Isso me entristece, mas não me derrota. Eu estou sempre renovado. No meu gabinete, Chico, tem... quadro, do pastor Martin Luther King. Você me desculpa, tá me emocionando? Não, eu tenho que desculpar, isso é da vida. No meu gabinete está o Martin Luther King, a irmã Dorothy,
o Dom Helder e o Frei Tito. Então, eu quando me sinto sozinho lá, eu procuro... 3 desses 4, 3 mártires morreram assassinados pela causa. Luther King assassinado, Dorothy assassinada. Morta com tiros pelas costas por fazendeiros do Pará, né, a mando deles. E Frei Tito torturado até perder o sentido da vida. Com 20 e poucos anos, né? E o Dom... pelo Fleury. Isso. Então, assim, e não é à toa que esses quadros estão... Só o Dom Helder que não... Mas foi perseguido, não recebeu o Prêmio Nobel da Paz por causa de lobby da ditadura brasileira. A ditadura brasileira é com a CIA. Exatamente. O Departamento de Estado. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Luther King, Dorothy, Tito, Beto, essas figuras estão sempre assim na minha mente, no meu coração, e isso me ajuda no ambiente, às vezes, mais tóxico de Brasília, a saber quem eu sou, da onde eu venho, com quem eu ando e que fé alimenta o meu coração, entendeu? E a minha prática política militante. Eu sinto em você uma mensagem bíblica, né? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Você vai... Não é isso? Não é essa a expressão bíblica? Se eu puder sofrer, né, espero que eu seja bem entendido o que eu vou dizer, mas se o sofrimento que vem é derivado da lealdade ao povo, da fidelidade ao amor, do compromisso com a gente trabalhadora do nosso país, então bendita lágrima, bendita dor, bendito sofrimento, não romantizando, tá? Mas se é um sofrimento que me cabe por me manter leal ao Cristo do povo e dos pobres, da justiça e da radicalidade do amor ao próximo, então tudo bem. São lágrimas que me fortalecem e me levam adiante. E jamais derrotado e jamais desistindo, tá? Tô firme, tô forte. E a sua presença é muito nítida em vários momentos de votações políticas onde o interesse público da maioria da população está envolvido, como na questão do imposto de renda para até 5 salários mínimos. Vencemos. A PEC da bandidagem, você está sempre firme, não é? Agora, o assunto que mais mobiliza esse país, principalmente nas cidades, é o da violência. É verdade. Né? E você nasceu e morou ali ao lado de São Gonçalo, que é das regiões mais violentas do estado do Rio, né? De violência da polícia, violência do tráfico. O que você tem como deputado para falar sobre a violência? Conforme eu falei, eu tive uma infância de muita... Você não vai defender pena de morte? Não, nada disso. Como é que você resolve isso? Nada dá certo, nada como deputado, como que você vê a solução para isso? Muitas vezes tinha tiroteio e eu tinha 2 opções. Minha mãe me ensinou a deitar no chão. Aconteceu várias vezes jogando bola no asfalto, a gente botava 2 chinelos assim, o golzinho, o famoso golzinho. Aí você tinha que driblar o menino do outro time, mas também tinha que driblar o quebra-mola, o meio-fio, o carro e fazer o gol. Mas era muito divertido. Eu chegava em casa com o pé todo ralado e com um sorriso no rosto. Às vezes eu tinha que deitar no chão por causa do tiroteio, ou se estivesse pertinho do bloco 15, que era o da vovó, onde eu morava, eu ainda corria e subia. Então, muita brincadeira, muita diversão, mas esse atravessamento da violência. As saídas que a direita propõe são saídas imediatistas e todas fadadas ao fracasso. Ele só propõe endurecimento penal e um Estado cada vez mais violento. Isso só reproduz ciclos de violência, provoca muito sofrimento e criminaliza, sobretudo, o povo, os pobres e o negro. Se você olha para o sistema carcerário brasileiro, ele tem uma cor predominante e uma renda predominante. O Brasil reproduz lógicas de violência. Então, vou ser honesto com você e com o nosso público. Quem tiver uma resposta rápida e fácil está mentindo. Segurança pública, eu vou pegar um exemplo, então, como caminho de solução para um problema complexo e de múltiplas causas. Que nós tivemos a maior operação contra o crime organizado da história do Brasil, envolvendo integração de forças, inteligência para captar o fluxo do dinheiro. E onde nós chegamos?
na Faria Lima. Mais de 40 bilhões em lavagem de dinheiro envolvendo o PCC, postos de gasolina. Fintechs. Por que eu estou dizendo isso? Porque se queremos combater as organizações criminosas que fazem o controle territorial armado, e isso é um dos indicadores de violência no Brasil, tem outros, só com inteligência e, para concluir, asfixiando economicamente, tirando a rentabilidade dessas organizações, senão só vai inchar o sistema penitenciário, apontar o fuzil para a favela, enxugar gelo, derramar sangue, com as organizações criminosas só crescendo. Então, inteligência, integração, coordenação para tirar a rentabilidade de milícias e organizações criminosas. É um resumão de um caminho cuja resposta e o resultado não viriam amanhã. Mas a médio prazo é um outro país que pode ser construído a partir disso. E você acredita que teremos um dia esse outro país? Alguém terá, se não for eu e você? Por necessidade ética, eu acredito. Eu tenho que acreditar. Eu preciso da esperança não ilusionista ou fantasiosa, a esperança com o pé no chão, a esperança do esperançar do Paulo Freire, que age politicamente, mas manter a chama acesa é fundamental para não cair no desencanto e na apatia. E, para concluir, desencanto e apatia, a gente não fica no mesmo lugar, não. A gente vai para trás. Entendeu? A extrema-direita se alimenta do cansaço, do esgotamento físico e emocional das pessoas, de um certo desencanto com a sociedade, com a política, e de um certo desespero coletivo. Daí, qual é a proposta da extrema-direita? Eleja um mito, pegue uma arma, proteja a sua família e cuide do seu negócio. Dá tudo errado, é caos, né? Mas, então, assim, eu preciso encantar o meu coração, porque a ausência da esperança não é só a desesperança e a estagnação, é o desespero e o retrocesso. Então, para vencer o fascismo, a política do ódio, eu preciso acreditar politicamente que tem um país a ser inventado das Marias, Maíns, Marielles e Malês, da diversidade, do pão partilhado, da alimentação saudável, da superação da fome, do povo negro devidamente justo e feliz, das mulheres sem medo. Eu preciso olhar para isso com o pé no chão e consciência da realidade. Tem a cruz, mas o meu horizonte é sempre o terceiro dia. Tem ressurreição. Pastor, meu querido Henrique. Obrigado, Chico. Para usar o verbo esperançar, eu esperanço com você. Coragem. Coragem. Turma, ficou pronto o meu novo livro que se chama É Só um Jogo. E se nada disso for real? O livro que eu escrevi até hoje, é o 13º livro que eu escrevi, que eu mais gostei de escrever. Uma provocação filosófica assim, super inovadora, traz conceitos de matemática, filosofia, física e discussões que todos nós temos no nosso dia, mas de uma maneira totalmente nova. E eu diria até num estilo que revoluciona esse tipo de literatura. Eu vou lançar esse livro no dia 9 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, e vou falar sobre tudo o que está acontecendo, que as pessoas não têm nem ideia nesse mundo da inteligência artificial, e explicar para vocês de onde vieram os insights desse livro. E até vou ler um trechinho para vocês. O mais legal é que, além desse encontro incrível, vocês vão ter a oportunidade de adquirir o livro por um preço super especial e autografado. É o livro que eu mais gostei de escrever. E eu acho que vai ser o livro que vocês vão mais gostar de ler. Não que vocês vão sair do livro todo animadinho, não. Mas vão sair com a cabeça, ó, pirando. Aquilo que um livro deve fazer com as pessoas. Um abraço e até dia 9.